Qual é a função de uma sociedade secreta? Por que existem tantas teorias conspiratórias sobre o que a maçonaria faz? Essas são apenas algumas perguntas que podemos fazer quando estudamos um pouco mais sobre a maçonaria e também sobre a sua atuação através da história. Como você pode imaginar, falar sobre maçonaria não é uma tarefa fácil. Popularmente, esse grupo é uma sociedade secreta, mas eu não sei se você já reparou, mas meio que todo mundo sabe alguma coisa sobre essa tal sociedade secreta, não é verdade? Além disso, se você procurar por esse termo maçonaria no YouTube, Google ou algo assim, você vai cair em uma série de vídeos e conteúdos e que muitos são um mais bizarro do que o outro, né? E muitas vezes não tem nada a ver com o que de fato é a maçonaria. Porém, isso mostra como esse é um assunto que chama a nossa atenção e esse episódio, ele é fruto de muitos pedidos que vocês fizeram, principalmente lá no grupo dos apoiadores no WhatsApp. E como História em Meia Hora é um podcast de educação, o meu objetivo aqui é te ensinar história, e nesse caso, a história da maçonaria, usando fontes e materiais confiáveis para te ajudar a filtrar os conteúdos que você vê por aí. E esse papo de fontes confiáveis é um lance que eu tenho falado bastante, né, nos últimos episódios. Mas eu acho que nesse contexto de maçonaria se encaixa perfeitamente com o que eu tô falando. Uma coisa que eu preciso deixar claro desde o começo é que, de acordo com as pesquisas que eu fiz, existem uma série de vertentes e disputas dentro da própria maçonaria. Ou seja, não é algo único e padronizado. Por esse motivo, eu quero fazer algo mais introdutório, tá ligado? Mostrar a história que tem mais a ver com um maior consenso dentro do movimento. Para compreendermos bem o que é a maçonaria, precisamos nos transportar para a Idade Média Europeia, mais precisamente meados do século XIV. Nesse período, a Europa medieval se organizava economicamente e socialmente em pequenas corporações de ofício, que reuniam os grupos de trabalho. Essas corporações, também chamadas de guildas, eram compostas por profissionais liberais e pequenos artesãos. Em geral, trabalhadores que sua ocupação não tinha relação com a terra. Por exemplo, se você fosse um sapateiro, você faria parte da corporação de ofício dos sapateiros. Se você fosse, sei lá, um alfaiate, você faria parte da corporação de ofício dos alfaiates, né? Deu pra entender, né? Por aí vai. Uma das guildas que tinham mais ganhado destaque ao longo do século XIV foi a dos pedreiros. Sem dúvida, essa é uma das profissões mais antigas do mundo. E durante o período medieval, mais precisamente na Baixa Idade Média, os pedreiros estavam sendo muito requisitados para construírem castelos, templos e catedrais. O diferencial dos pedreiros em relação aos outros profissionais é que eles tinham a tecnologia e o conhecimento necessário para esculpir pedras. Em uma Europa medieval bem marcada pelo poder dos senhores de terras, aqueles trabalhadores que tinham suas atividades ligadas ao campo precisavam de uma autorização dos seus senhores para poderem circular em regiões mais distantes. E pelo fato das corporações de ofício de pedreiros serem bastante requisitadas, esses homens tinham um livre trânsito por várias regiões do continente. Por esse motivo, esses pedreiros ficaram conhecidos como pedreiros livres, ou em francês, francs-maçons. E peraí, Vitão, não entendi da onde você tirou esse nome. Molecada, calma. O termo maçom tem origem no idioma francês e significa pedreiro. E me desculpe se você ficou um pouco decepcionado, né? Mas a maçonaria tem como a sua origem a Guilda dos Pedreiros. E é justamente daí que vem o termo franco-maçonaria, usada hoje em dia, ou, maçons livres. Saber dessa origem já derruba uma série de histórias ou teorias que a gente ouve por aí sobre quem foram os primeiros maçons. Mas, ao mesmo tempo, nos coloca diante de um desafio, que é reconstruir a linha do tempo de como uma organização de pedreiros chegou a fundar uma das associações que contam com diversos políticos e figuras importantes do cenário nacional e também internacional. Uma das primeiras coisas que precisamos fazer é tirar da nossa cabeça a imagem depreciativa que a nossa sociedade tem em relação aos pedreiros. É muito improvável que quando alguém está na escola sonhe em trabalhar como pedreiro ou em alguma construção, não é verdade?
Mas durante a Idade Média, essa era uma ocupação extremamente respeitada e que carregava consigo um alto grau de status social. Isso vem do fato de que, para se trabalhar lapidando pedras, com o objetivo de construir um palácio, castelo ou algum tipo de templo, é preciso um conhecimento profundo sobre algumas ciências específicas, como por exemplo a matemática e a geometria. Além desse conhecimento profundo necessário para o exercício dessa profissão, através das corporações de ofícios de maçom, que são os pedreiros, passou a existir também uma espécie de hierarquia interna, onde os mais experientes poderiam ensinar os mais novos ou os interessados em aprender aquele determinado ofício. Não podemos esquecer que estamos falando de um período na história onde a sua profissão determinava, em boa medida, quem você era. Fazer parte de uma corporação como a dos pedreiros dava a oportunidade de viajar pela Europa a trabalho, aprender matemática e geometria, ao ponto de você construir uma edificação que ficará de pé por muitos e muitos anos. Além de, claro, você vai conhecer diversas culturas e diversas mentalidades diferentes. Então isso impacta diretamente na pessoa que você é. Quem explica muito bem como funcionava inclusive a divisão de trabalho e a hierarquia dentro das corporações de pedreiros é o escritor Ivan Herrera Michel. Ele vai dizer que, abre aspas, dentro do grêmio de artesãos, os aprendizes se iniciavam no ofício pela mão do mestre. E enquanto durava o processo de aprendizagem, só recebiam comida e o alojamento. Muitas vezes, viviam na mesma casa ou oficina do mestre. Quando o mestre considerava que o aprendiz já tinha assimilado o que lhe correspondia, convertia-o em oficial, com um salário fixo para, posteriormente, mediante a execução de um trabalho que se denominava obra mestra, acessar a categoria de mestre. Fecha aspas. Esse trecho deixa claro como existia uma hierarquia dentro das guildas e para você ser reconhecido como um pedreiro, era necessário cumprir alguns passos até conquistar esse posto. Um outro ponto importante é que esse trecho foi escrito por um membro da maçonaria colombiana e, como vamos ver mais para frente, essa é uma das continuidades existentes dentro dessa ordem até hoje. Os grupos maçônicos são organizados de forma hierárquica. E quando alguém entra, passa a ser conhecido como aprendiz, porque está ali para aprender com um mestre, da mesma forma que as guildas medievais funcionavam. As corporações de ofício, que foram criadas no momento de transição da Idade Média para a Idade Moderna, não tinham como função garantir apenas um trabalho para aqueles que sabiam construir castelos, confeccionar sapatos ou qualquer outra ocupação que não envolvesse o campo. Conforme essas corporações foram se estruturando, os membros de cada grupo trabalharam para que os seus trabalhos fossem reconhecidos e recebessem conforme achavam justos. O que eu quero dizer é que essas guildas foram os primeiros grupos a conseguirem estipular algumas condições mínimas entre essas trocas comerciais e de serviços. Se formos extrapolar bastante, podemos dizer que as corporações de ofício foram a gênese dos sindicatos. Para você ter uma ideia de como isso aconteceu na prática, em 1300, a guilda de tintureiros da cidade de Derby, na Inglaterra, conseguiu garantir que mais nenhum outro grupo poderia tingir tecidos dentro de um raio de léguas de onde eles estavam. Em Paris, capital da França, existiam mais de 130 corporações de ofício, deixando claro como estamos diante de uma mudança grande em relação à vida social e profissional na Europa. Pouco a pouco, as cidades estão crescendo e se estruturando. Dentro desse cenário de mudanças, as corporações de maçons, corporações de pedreiros, passaram a se encontrar em lugares que ficaram conhecidos como lojas. As lojas eram os lugares onde os maçons discutiam sobre a sua atuação. Com o tempo, essas lojas foram espaços de grande debate de ideias sobre a sociedade que esses homens viviam. E como vocês podem imaginar, essa transição não aconteceu de uma hora para outra, mas fez parte de um processo muito mais longo. Ao contrário do que se pensa, as primeiras lojas maçônicas não eram locais em que as pessoas se encontravam para tramar planos mirabolantes de transformação da sociedade. Muito pelo contrário.
É bem possível que as primeiras lojas foram apenas lugares em que os pedreiros e os seus aprendizes guardavam as suas ferramentas para em seguida descansarem. Foi com o desenvolvimento das corporações de ofício, de uma maneira geral, que as lojas se tornaram mais complexas, criando uma série de normas internas e de conduta, como, por exemplo, não trabalhar durante a noite, guardar o domingo para o descanso e seguir um rígido sistema de valores sobre a forma que esses homens se portavam no público e também no privado. Durante o século XVI e no início do século XVII, os maçons passaram a aceitar homens que não eram pedreiros, uma vez que, nesse período, a profissão estava passando por um período de declínio, tá ligado? Esses novos membros não pedreiros passaram a ser conhecidos como os aceitos, gerando o nome usado até os dias de hoje, né? A Ordem dos Maçons Livres e Aceitos. Foi durante esse período de aceitação de novos membros que os maçons começaram a se entender como um grupo que não era somente ligado ao trabalho, mas que tinha naquele espaço um local de discussão de ideias políticas e religiosas e, acima de tudo, um lugar de fraternidade entre os membros. Essa palavra é muito importante nesse contexto, porque dentro da maçonaria, mesmo que exista os níveis de mestres e aprendizes, todos se entendem como irmãos. Por esse motivo, a maçonaria, com a chegada da Idade Moderna, foi sendo integrada a movimentos que discutiam a respeito da atuação dos políticos e defendiam a liberdade de expressão e o menor poder político dos reis. Porém, os maçons tinham como característica fazer isso de uma forma mais discreta. Na medida que essas lojas cresceram, cresceu também a perseguição contra elas. Ainda no século XVI, já observamos um decreto contra a atuação dos maçons. O rei Francisco I, o rei francês, em 1539, proibiu que as reuniões entre os irmãos fossem feitas. E foi a partir do crescimento dessas proibições que eles viram a necessidade de criar códigos, vestimentas específicas e algumas condutas para garantirem a sobrevivência do grupo. Conforme a Europa entrava em um período de crescimento do mercantilismo, as construções em pedra foram ficando mais escassas e o ofício dos maçons deixou de ser exclusivamente a construção. Porém, em 1666, um incêndio atingiu Londres, a capital da Inglaterra, destruindo praticamente toda a cidade. Por conta dessa destruição, diversos pedreiros foram contratados para reconstruir Londres e, dentre essas pessoas contratadas, a grande maioria fazia parte das lojas maçônicas espalhadas pela Europa. Quando os maçons perceberam que a grande maioria deles estavam concentrados no mesmo lugar, decidiram que ali em Londres seria construída a maior loja maçônica, e ela ficaria responsável por administrar e gerir as demais, definindo quais eram ou não as lojas maçônicas oficiais, só que oficiais entre aspas, tá? As lojas que tinham o aval da Grande Loja da Inglaterra são conhecidas como lojas regulares, e elas existem até hoje, tá? Vai ser a partir dessa organização central que as lojas vão continuar a se encontrar de forma secreta, para fugirem ou até mesmo evitar qualquer tipo de proibição das suas atividades, e vão ser espaços onde o debate de ideias vai florescer bastante. A partir do século XVII e no início do século XVIII, vamos ver o crescimento das ideias de liberdade de expressão, liberdade individual e também liberdade religiosa, aliada a um discurso de limitação dos poderes políticos dos reis. O que chamamos de iluminismo vai crescer na Europa ao ponto de incomodar tanto a monarquia quanto o clero. Como reação, essas duas instituições fundadoras da Europa vão reagir e começar a perseguir aqueles que defendem um discurso que vá contra a moralidade vigente e contra o poder do rei. Para fugir dessa perseguição, pensadores, cientistas e filósofos vão procurar organizações que têm como prática realizar reuniões que não chamam tanta atenção, para assim poderem discutir e apresentar as suas ideias. Foi dessa forma que as lojas maçônicas entraram no debate político, integrando grandes mentes que estavam interessadas em ter um espaço livre, fraternal e de diversidade para colocar as suas ideias em xeque. Um exemplo disso foi o ingresso do grande Isaac Newton a uma entidade maçônica.
Você começa a saber que algum movimento está crescendo ou atingindo o seu objetivo quando passa a receber muitas críticas. E com a maçonaria não foi diferente. O Papa Clemente, em 1738, emitiu uma bula papal proibindo que católicos frequentassem lojas maçônicas. Olha que doideira. Essas proibições ou impedimento de que católicos não participassem desses grupos não impediu que os maçons continuassem crescendo e se tornassem cada vez mais influentes politicamente, uma vez que tinham em seus salões as mentes mais brilhantes e que estavam sedentas por espaços de debate. Foi inclusive por esse motivo que os maçons tiveram um papel fundamental no processo de duas grandes revoluções e até na independência do Brasil. Mas eu já vou falar mais sobre isso e sobre quais são os rituais e características principais dos maçons atualmente. Mas me dá só um minutinho que daqui a pouco a gente volta e eu falo mais sobre teoria da conspiração, mulheres, matemática, progresso e Revolução Francesa. Pois é, segura aí que é um minutinho só. Eu sempre sonhei em poder viver de criação e de educação. E graças ao apoio de vocês lá no Apoia-se, isso se tornou realidade. Entre em apoia.se/História em Meia Hora, que com 10, 20 ou 30 reais por mês, você não só contribui para esse trabalho continuar acontecendo, como também recebe recompensas exclusivas para os apoiadores. Com 10, você tem acesso a um podcast semanal exclusivo. Eu me aprofundo em um tema de um dos episódios da semana e envio diretamente para o seu e-mail através do Apoia-se. Já tem mais de 70 episódios por lá e você vai receber acesso a todos eles. Além do podcast exclusivo, com 20 reais, você também recebe acesso ao nosso Clube do Livro. Todo mês nós lemos um livro sobre história e conversamos no grupo do Telegram. E depois de 30 dias, fazemos uma call no Zoom para compartilharmos as nossas impressões. E com 30, além das recompensas anteriores, eu te adiciono no meu Amigos Próximos no Instagram, onde publico conteúdos diários com curiosidades históricas, tanto no @História em Meia Hora, quanto no @Prof. Vitor Soares. E se você tiver alguma dúvida sobre o apoio, é só entrar em contato comigo pelo e-mail historiaemmeiahora@gmail.com. apoia.se/História em Meia Hora. É apoia.se/História em Meia Hora. Valeu, gente! Abre aspas. São deveres primitivos dos franco-maçons lutar 1. Pelo reconhecimento do princípio da separação da filosofia e da teologia. 2. Pela liberdade de pensamento e de investigação científica. 3. Pela aplicação do método científico experimental na filosofia. 4. Pelo intercâmbio dos conhecimentos e das práticas entre os homens para o bem próprio e da humanidade. 5. Pela liberdade da consciência religiosa e a proibição absoluta aos clérigos das religiões de se misturarem nos assuntos políticos. 6. Pela abolição dos privilégios das castas da nobreza e do clero. Fecha aspas. Esse trecho que eu acabei de ler para vocês faz parte de uma espécie de deveres básicos de todo maçom e que todos têm que cumprir. Esse documento foi desenvolvido em 1523 a partir da Assembleia Geral de Franco-Maçons, realizado lá na França. Como vocês podem observar, é nítido o caráter cientificista e progressista em relação ao tempo em que esse documento foi escrito. Dentro desse contexto, podemos supor que os maçons pertencem a uma origem de um pensamento que anos mais tarde vai ficar conhecido como pensamento esclarecido, ou pensamento iluminista. Essa característica de valorização da ciência e da filosofia, aliado ao desejo de que os reis e a classe política percam seus privilégios, pelo menos em relação às outras camadas da sociedade, vão fazer com que os maçons se identifiquem e façam parte da Revolução Francesa e da Revolução Americana, que deu o resultado à independência dos Estados Unidos. Mas precisamos ter bastante cuidado quando falamos de maçonaria e de revolução,
A participação desse grupo não foi ficar atrás das cortinas condenando tudo como se a política fosse um jogo de marionete. É aquela coisa, né, gente? A história real é um pouco menos interessante do que as teorias da conspiração e das lendas urbanas que são criadas. E aí você tem que se perguntar, ok, Vitão, então como que foi a participação dos maçons nas duas revoluções? Bom, para responder essa pergunta, vamos focar primeiro na França e depois nos Estados Unidos. A França foi um país que teve um grande florescimento das lojas maçônicas. Para se ter uma ideia dessa participação, em 1772, a França contava com 164 lojas, mas em 1789, que é o ano da Revolução Francesa, o país contava com aproximadamente 629 lojas maçônicas em toda a França, sendo que 65 só em Paris. A partir desse crescimento exponencial, podemos observar qual foi o papel que eles tiveram na Revolução. Olha só o que o renomado historiador alemão Reinhard Koselleck vai falar sobre os maçons na França, abre aspas. Aparentemente sem afetar o Estado, os burgueses criam nas lojas, nesse foro interior secreto dentro do Estado, um lugar em que já se realiza, sob a proteção do segredo, a liberdade civil. A liberdade em segredo torna-se o segredo da liberdade. As lojas tornaram-se a instituição social mais forte do mundo moral no século XVIII. Seu peso se revela no fato de que homens de Estado também se serviam delas para ganhar influência e atingir metas políticas. Fecha aspas. De acordo com essa citação do Koselleck, as lojas maçônicas serviram de espaço para que as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade que resultaram na Revolução Francesa ganhassem cada vez mais espaço. O que parece contraditório é que, por ser uma organização que se preocupa tanto com o segredo, como que ela fez com que as ideias de liberdade se espalhassem com tanta velocidade? Bem, durante a Revolução Francesa, as lojas maçônicas serviram então como esse lugar seguro de debate e de discussões de ideias. Nos Estados Unidos, a participação dos maçons foi um pouco diferente, mas podemos dizer que foi ainda mais importante e teve um grande protagonismo. Você provavelmente já deve ter ouvido falar em nomes como Benjamin Franklin e Thomas Jefferson, não é verdade? Ambos foram políticos que tiveram uma responsabilidade direta dos Estados Unidos, e uma outra coisa que eles tinham em comum é que ambos eram maçons. O processo de independência dos Estados Unidos foi liderado por esses maçons. Quando o país assinou a sua famosa Declaração de Independência, entre aqueles que assinaram esse documento, 9 deles eram maçons, dentre eles George Washington, tá? O primeiro presidente dos Estados Unidos. E é por esse motivo que a maçonaria nos Estados Unidos recebeu tanto destaque, levando seus elementos para diversos monumentos e outros símbolos do país. Uma das primeiras descobertas que explodem a nossa cabeça quando a gente é criança é que a gente descobre que um dos símbolos contidos na nota de $1 pertence à maçonaria. A eclosão dessas duas revoluções fez com que ideias de liberdade e de republicanismo crescessem muito pelo mundo, inclusive no Brasil, tá? O nosso país foi um território muito fértil para a chegada dessas lojas maçônicas, que também influenciaram várias revoltas políticas em Pernambuco, Minas Gerais e tiveram um papel decisivo na independência do Brasil, uma vez que José Bonifácio e Dom Pedro I faziam parte dessas ordens de maçons. A partir do século XIX, os maçons já tinham se consolidado como um importante grupo político, que carregava consigo a ideia de preservar o progresso e valorizar o conhecimento científico, como eu falei agora há pouco. Porém, a partir de 1826, começaram a surgir teorias para minar o poder e a influência dos maçons. Nos Estados Unidos, começou a surgir um boato de que todas as mortes da Revolução Francesa foram planejadas e arquitetadas dentro das lojas maçônicas. E o presidente George Washington começou a receber cartas para negar que ele era um maçom. O objetivo era evitar que a população se assustasse com algo que, pudesse acontecer. O presidente não cumpriu com as solicitações da carta e o que aconteceu a seguir atrapalhou seus planos de manutenção da paz.
Ainda nesse período, um ex-membro da maçonaria começou a ventilar que ele iria contar todos os segredos da fraternidade, e assim que fez isso, o homem foi preso por não pagar uma conta de $2. Na cadeia, esse homem simplesmente desapareceu, e 4 maçons foram acusados de sequestro e de assassinato. E é claro, né, gente, quando essa história veio a público, a maçonaria passou a ser vista como um problema pela população, que não demorou a demonizar todo o grupo. A coisa ficou tão ruim para os maçons que até um partido antimaçônico foi criado. Por conta dessa perseguição e oposição popular, diversas lojas fecharam e parecia que seria o fim da maçonaria, pelo menos nos Estados Unidos. As coisas só voltaram ao normal, entre aspas, a partir de 1860, quando um homem chamado Albert Pike reestruturou e criou novas normas para a ordem maçônica. Foi a partir das ações de Pike que a maçonaria passou a atuar também como uma importante célula beneficente, com o objetivo de retomar o seu apelo popular e imagem positiva perante a sociedade. Albert Pike foi um autor que escreveu muitos livros de assuntos variados, como filosofia, política, ocultismo e, claro, a maçonaria. Olha só o que o Christian Gürtner falou sobre a importância de Pike, abre aspas. Em sua obra, ele modificou vários aspectos da maçonaria e ainda elaborou novas ideias e ritos onde um maçom precisaria passar por 33 rituais ou 33 degraus para entender a maçonaria. Fecha aspas. É depois de entender todo esse contexto histórico que nós podemos falar sobre os símbolos e os rituais que são feitos dentro da maçonaria. E eu acho que se tocasse nesse assunto antes de eu te mostrar que os maçons eram apenas um grupo fraternal de discussões de ideias, poderia dar a entender que todas aquelas teorias da conspiração estão certas. Ao longo dos anos, os maçons criaram diversos símbolos e códigos também para se comunicarem. Mas, ao mesmo tempo, continuaram discretos e sem chamar a atenção. Provavelmente, o símbolo mais famoso seja a régua e o compasso, com um grande G, a letra G bem no meio. De acordo com os maçons, esses símbolos são usados em primeiro lugar porque eram as ferramentas usadas pelos pedreiros, que deram origem a essa sociedade secreta. Mas, mesmo sendo ferramentas do dia a dia, eles contêm simbolismos, tá? O compasso, por exemplo, é um instrumento que tem a capacidade de fazer um círculo perfeito. E isso significa que o homem deve sempre buscar a perfeição em suas ações e na sua própria vida. Já o esquadro, que é a régua, que forma ângulos retos, lembra que o homem deve levar uma vida igualmente reta, ética e honesta. Ou seja, a maçonaria ensina que os seus membros devem seguir uma cartilha detalhada de princípios morais e éticos. Pô, então a maçonaria não é uma religião? Não, não é. Muita gente não sabe disso, mas os maçons não se identificam como uma religião, mas eles acreditam sim na existência de Deus. Tanto que a letra G, no centro do símbolo deles, representa God, que é Deus em inglês, que seria o grande arquiteto. Mesmo não sendo uma religião, a maçonaria não permite a entrada de ateus, tá bom? Você pode ter qualquer religião pode entrar na maçonaria, tá? Mas tem que acreditar em Deus. Ateu não pode. Bem, atualmente, a maçonaria é uma das entidades que mais presta serviços filantrópicos, mesmo que não tenha tanto alarde ou publicidade sobre isso. Um de seus lemas internos é ajudar os homens a reforçarem o seu caráter. E aqui, gente, a palavra homens não quer simbolizar a raça humana não, tá? É só homens mesmo do gênero masculino. Uma grande característica da maçonaria é que eles permitem apenas a participação dos homens, a entrada de homens. As mulheres podem até participar das reuniões, que são abertas, na verdade, mas entrar no processo de aprendizagem e se tornar um irmão maçônico, isso não. Isso é algo reservado apenas para os homens. Existe também uma série de práticas e rituais internos que os maçons praticam, mas eu não me sinto à vontade para falar sobre eles aqui, tá? A maçonaria não é uma sociedade secreta, quer dizer, no sentido de que eles agem às escondidas, tá? Não. Os prédios, lojas e locais de encontro são públicos, mas o que eles fazem aí não é, tá bom? Então o que sabemos, só sabemos porque pessoas delataram. E como historiadores, isso nos gera um problema.
como saber se esses relatos são verdadeiros, né? O que as pessoas falam pode estar sendo aumentado para gerar ainda mais engajamento, chamar atenção. Ou apenas o que está sendo falado é algo totalmente fora da realidade, justamente para despistar, tá ligado? O que é feito lá dentro. Bom, como não podemos verificar com certeza como é uma reunião maçônica do passado e do presente, eu prefiro ficar com aquilo que é histórico, aquilo que é acessível a todos. Mas, independentemente de qualquer coisa, o que precisamos saber sobre a maçonaria é que se trata de uma organização de filantropia, que valoriza a liberdade individual, o desenvolvimento científico e o desenvolvimento da pessoa humana. E se você ouvir ou ler em algum lugar uma pessoa falando que a maçonaria é algo além disso, provavelmente é só uma teoria da conspiração que cresce só para chamar atenção. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora, beleza? Gente, é bem difícil encontrar referências confiáveis sobre esse assunto, tá ligado? Então, pô, dá uma moralzinha aí. Deu mó trabalho fazer esse episódio. Compartilha esse episódio aí, pode ser nos stories. E aí você me marca lá, aproveita, né? No Instagram, marca lá, @História em Meia Hora, que eu já te agradeço, né? Pô, obrigadão por compartilhar e tudo mais. Ou você também pode postar no Twitter, que é aí o do RT, tá ligado? Marca lá, é @H30podcast. Pessoal, não se esqueça que a melhor forma de você ajudar o História em Meia Hora a fazer esse conteúdo continuar existindo de pé, esse podcast, é você assinando o nosso Apoia-se, tá bom? apoia.se/História em Meia Hora. Assina lá que tem conteúdo exclusivo pra quem é apoiador, tem Clube do Livro, tem conteúdo no Instagram, enfim, entra lá que você vai ver que tem muita coisa. Mas muita gente me pediu pra eu fazer um Pix, porque muita gente fala, pô, Vitão, queria te dar uma ajuda sem compromisso, não queria nada todo mês, tá ligado? Então, pô, anota aí meu Pix, é historiaemmeiahora@gmail.com, historiaemmeiahora@gmail.com, que aí você me dá uma moralzinha, se você quiser, obviamente, e se você puder também, tá, gente? Pelo amor de Deus, não vai tirar dinheiro de onde não tem. E outra coisa importante, tem outros podcasts em Meia Hora da casa, hein? Tem o Astronomia em Meia Hora, que já tá rolando, já tem uns 6 meses, tá ligado? Da Camila Esperança, e tem o Geografia em Meia Hora, com o Vitor Augusto lá tirando muita onda, mandando vários episódios iradíssimos. Dá uma conferida lá se você tiver à vontade e tiver a fim de conhecer outros temas. E é isso, gente. Me siga nas redes sociais, é @Prof. Vitor Soares no Twitter e no Instagram. Eu tô postando várias curiosidades históricas no Twitter, posto uns stories engraçadinhos no Instagram também, tá bom? Segue lá, porque, né, engajamento é importante. Na minha área, onde eu tô trampando agora, com o negócio de podcast, tem que ter engajamento, tem que ter seguidores, esses números, né? Vocês sabem como é que funciona essas paradas, né? Tá bom, gente? É isso. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!